Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, ao vivo, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se você prefere nos ouvir ou nos assistir pelo noticiasagricolas.com.br, sejam bem-vindos também. Estamos ao vivo por lá e a partir de agora, como eu sempre digo, linhas de comunicação abertas para que juntos nós possamos trazer para você saber antes, saber primeiro, as notícias mais importantes e relevantes desta manhã de segunda-feira, deste início de semana, para ajudar a direcionar seu dia, para ajudar a você tomar as melhores decisões. Nós vamos juntos por aqui trazer o andamento dos preços, os cenários que a gente tem até esse momento e a gente vai te atualizando de tudo por aqui. Para isso, temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e conosco pelos bastidores, Letícia Guimarães cuida de garantir a nossa interatividade. Então, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, mande para nós de onde você está falando, sua cidade, seu estado, a gente quer saber até onde chegam as nossas informações. Então, esteja conosco, nós vamos juntos agora para trazer essas informações todas que serão importantes para que o seu dia seja mais produtivo e os seus resultados sejam otimizados. Vamos lá, vamos começar com os preços? Assim a gente tem um retrato mais claro do mercado para começar a semana, para começar esta segunda-feira. A soja sobe forte, é quem lidera os ganhos entre as commodities agrícolas nesta segunda-feira. Nós temos alta de 1,3% para 15 dólares e 27 centos no contrato março. O milho, 6 dólares e 86 centos por bushel, 0,5% de alta. O trigo, 7 dólares e 55, subindo 0,8% agora. Ainda em Chicago, nós temos boas altas também para farelo e óleo. O farelo de soja sobe 1,5%, 480 dólares e 60 centos por tonelada curta. O óleo de soja tem alta de 1,3% para 61 centos, mais 43 por libra-peso. Nós temos ainda o café, agora virando a nossa chave para a Bolsa de Nova York, em queda, mas com bons patamares. A baixa agora é de 0,8% para 1 dólar e 68 mais 58 por libra-peso. O açúcar continua subindo, agora alcança 21 cents e 2 por libra-peso. Nós temos o algodão em baixa hoje, de 1,1% para 85 cents mais 93 por libra-peso. O petróleo no WTI bem próximo da estabilidade, com uma pequena alta de 0,05%, 79 dólares e 92 centos e 72 centos por barril. Nós temos aí para o WTI esse preço. Para o Brent, nós temos alta de 0,1% para 86 dólares e 52 centos por barril. Eu te lembro que o Brent ele é referência para a Petrobras e referência do quadro global de oferta e demanda. Então, temos aí mais este ponto para monitorar. Enquanto isso, estou com alguma coisinha que não me deixa abrir o Instagram no computador, mas agora sim, acompanhando as perguntas de vocês aqui pelo celular. Bom, então nós temos esse quadro para as commodities. Seguindo aqui para as commodities energéticas e metálicas, nós temos uma baixa de 4,6% para o gás natural. O ouro tem baixa de 0,4% agora, 1.922 dólares e 15 centos por onça Troy. Nós temos ainda a prata subindo 0,5%, o cobre caindo 0,4%. Da mesma forma, o dólar index aponta uma pequena baixa de 0,05% para 101.668 pontos na manhã desta segunda-feira. Vejamos se nós temos também a abertura dos mercados na Ásia, né? A gente volta com a China do feriado e esse é o nosso principal destaque, inclusive. Então, já vamos para a nossa primeira manchete, para o nosso primeiro destaque, que é essa volta do feriado do Ano Novo Lunar pela China, trazendo boas perspectivas para a nossa economia, para a economia global, não só
para a economia chinesa, mas sendo a China um dos principais motores da economia mundial, carrega também essas perspectivas melhores para o cenário econômico. E o que nós podemos observar é que, inclusive, as suas ações no mercado financeiro fecharam os negócios desta segunda-feira diante da recuperação do consumo em campo positivo. Segundo as informações de agências internacionais, os fortes e expressivos gastos dos consumidores, inclusive com itens caros, itens de luxo, como nós pontuamos na última semana, e também uma recuperação das viagens, neste que é o principal feriado da China, traz essa perspectiva melhora e impulsiona o sentimento dos investidores. Assim, as perspectivas de instituições financeiras de que a demanda chinesa poderia ser uma força importante para a recuperação da economia global estão, inclusive, reforçadas, principalmente entre as commodities. Nos últimos dias, nas últimas semanas, essas instituições apontaram que o consumo chinês será determinante para a gente ver uma recuperação da demanda, em especial de matérias-primas, para a gente trazer isso, então, para um contexto mais geral e trazer essa projeção da melhora, de um respiro mais aliviado da economia mundial. Vamos monitorar. Mas a China volta do feriado com um espaço importante no radar dos traders, no radar dos investidores. Bom, vamos falar também, na sequência, o nosso próximo destaque é o clima na América do Sul, porque certamente esse tem sido ainda o principal ponto de atenção do mercado de grãos, em especial do mercado de soja na Bolsa de Chicago, dada que a safra norte-americana, a safra sul-americana, perdão, ela ainda não se concluiu, ela está terminando de se desenhar. Nós temos ali alguma dificuldade ainda com falta de chuvas no sul do Brasil e na Argentina, e nós temos também a preocupação com o excesso de chuvas no centro-norte do Brasil, o que traz ainda certo atraso para a colheita da soja e, claro, para o avanço do plantio da segunda safra de milho, para esse início do plantio da safrinha. Então, nós temos essas condições ainda. Os modelos climáticos que foram, né, divulgados há pouco e que trazem essas novas perspectivas, eles indicam, segundo nos apontou aqui o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, dizendo o seguinte: as previsões lançadas pelos modelos climáticos para os próximos 10 dias apresentam clima predominantemente seco para a Argentina e grande parte do sul do Brasil. Então, esse já é um ponto importante, e aí a gente já vai falar sobre o mercado da soja, vocês vão ver que o mercado está refletindo em partes essa condição. Então, atenção a essas informações, porque teremos que monitorar, então, essa falta de chuvas, mais uma vez, esse tempo predominantemente seco para os próximos 10 dias na Argentina e boa parte do sul do Brasil, e também esse excesso de chuvas no centro-norte do Brasil. A seca continua tirando o potencial produtivo dessas regiões, tanto na Argentina quanto aqui no sul do Brasil. Nós vimos que na última quinta-feira, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe uma melhora nas perspectivas para soja e para milho. Então, apontou ali que as chuvas da semana passada trouxeram algum respiro, algum alívio apenas pontual, como já era projetado, como já era esperado, será algo realmente momentâneo, né? Um alívio, um fôlego momentâneo para as lavouras. Assim se fez, assim aconteceu, e nós tivemos, então, nesse panorama agrícola semanal que a Bolsa de Buenos Aires traz todas as quintas-feiras, apontando essa melhora, tanto para a soja quanto para o milho na Argentina. Pouco importante, traz uma recuperação apenas pontual. As lavouras plantadas mais tarde que serão, como é sabido, melhor beneficiadas. As que já foram plantadas mais cedo, elas têm perdas irreversíveis. É por isso que as instituições privadas, inclusive as bolsas de Buenos Aires e também de Rosário, continuam apontando para essa safra bem menor, tanto de soja quanto de milho. Uma safra que de soja deverá ser menor do que 40 milhões de toneladas, e a de milho já perdeu pelo menos 7 milhões e meio. Para algumas instituições, essas perdas são ainda piores. Então, a gente percebe e sabe que na Argentina a situação continua muito grave.
O Daniel Olive, nosso diretor, parte em tour de safra com o seu Ginaldo da Laboro para trazer essas perspectivas, portanto, em loco, do que está acontecendo, né, na real lá na Argentina. Então, a gente olhando, fazendo as comparações com as safras anteriores, podendo entender as condições hídricas do solo, as temperaturas que estão elevadíssimas, né, superando 40 graus em algumas regiões da Argentina, vão trazer esse cenário, esse quebra-cabeça com mais peças, então, a partir do momento que essas informações começarem a chegar de lá. Eles partem neste sábado, dia 4 de fevereiro, e vão percorrer as lavouras argentinas, trazendo informações com exclusividade para nós aqui no Bom Dia Agronegócio e também, claro, para toda a nossa programação do Notícias Agrícolas. Então, fique ligado que a partir de domingo, dia 5 de fevereiro, a gente já tem informações diretas da Argentina com o Tour de Safra, Notícias Agrícolas e Grupo Laboro, que vão, então, por mais um ano, fazer essa rota para entender o que vem de lá. Esse excesso de chuvas, por outro lado, continua mantendo o atraso da colheita da soja aqui no Brasil e também o plantio, como eu falei, da safrinha. Tanto Mato Grosso quanto Paraná, que são dois importantes estados ali produtores da segunda safra de milho e que são os primeiros a começar a plantar, porque são os primeiros a começar a plantar soja também, nós temos ali esse excesso de chuvas. Na última sexta-feira, muitos produtores fizeram as suas perguntas aqui no Bom Dia Agro sobre as condições de clima no Mato Grosso do Sul, no Goiás. A Virgínia Alves, nossa especialista em clima, trouxe essas perspectivas por aqui, apontando justamente esse excesso de chuvas ou essas chuvas contínuas e em volumes consideráveis que deverão seguir aí pelos próximos 10, 12, 15 dias em algumas regiões e que vão continuar ainda dando trabalho para avançar com a colheita. Então, nós estamos de olho nisso também, olho vivo nisso, porque é determinante que a gente traga, portanto, esse panorama. Então, segundo os últimos números da Pátria Agronegócios, que foram divulgados na última sexta-feira, a colheita do Brasil continua lenta e alcançou, até a última sexta, 5,15% da área colhida, segundo os números da consultoria. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos 11,4% da colheita já concluída e a média dos últimos 5 anos é de 7,7%. Abre aspas para a Pátria. O destaque dessa semana, da última, fica para Rondônia, que assume a liderança de colheita nacional no atual momento. Os relatos de resultados iniciais são satisfatórios, porém a atenção ainda é devida, explica o time da Pátria. No Mato Grosso, trabalhos de campo historicamente lentos, porém em reaceleração. Então, a gente está falando de Mato Grosso com apenas 13,6% da sua área já colhida, né? E nós temos Rondônia com 19,5% de área colhida. Mato Grosso, 1,8% somente. Nós temos ali o Goiás com 4,9%. Minas Gerais não chega a 1%. Bahia também não. São Paulo, 6,5%. Paraná, 2,3%. Então, a gente está ainda com números bem lentos em relação à média, em relação ao ano passado, e estamos acompanhando, né? Vamos monitorar, as chuvas continuam chegando. Inclusive, eu reforço o convite para vocês por aqui. Mandem as suas informações para nós através de fotos e vídeo. Por meio desses envios, desses relatos, a gente consegue fazer um retrato da safra ainda mais fiel. Você pode mandar as suas fotos, os seus vídeos, pelo nosso WhatsApp, o número é 19 997670241. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários, ó, 19 997670241. Esse é o WhatsApp do Notícias Agrícolas, e aí você, por ali, consegue mandar para a gente fotos, vídeos. O importante é mandar também cidade e estado, tá certo? Alguma informação sobre aquela foto ou aquele vídeo, seca em, sei lá, né, Tupã-Seretano, Rio Grande do Sul, meu nome é fulano de tal, e nós temos, então, essas informações. Isso é muito importante para a gente dar crédito a vocês, tá bem? E também passar a informação mais correta possível para a nossa audiência. Mande essas informações e você pode mandar também pelo direct do Instagram. Sabe ali onde tem enviar mensagem? Por ali você pode também mandar suas fotos e vídeos. Se for mais fácil para ti, faça dessa forma.
O importante é mandar esses relatos e a gente consegue colocar isso também nas redes sociais e as pessoas entenderem como é que estão as condições aí na sua região. Porque nesse momento a gente tem muita divergência realmente sobre a nossa safra de grãos de verão, tanto soja quanto milho. As pessoas têm questionado muito essa condição de uma safra recorde. Ah, vai ser uma safra... Não vai ser uma safra recorde? Não vai. Vai ser uma safra recorde, né? A gente tem problemas em boa parte do sul do país, esse excesso de chuvas tira um pouco do potencial da colheita em algumas regiões, mas é preciso lembrá-los que nós temos uma compensação. Primeiro, pela área plantada, que foi quase 5% maior em relação à safra 21-22. E as primeiras áreas que já podem ser colhidas, elas estão registrando produtividades melhores do que as do ano passado. A gente está falando de regiões do Mato Grosso com até 70 sacas por hectare nas primeiras áreas plantadas. E a gente sabe que quando o grosso da colheita começa, se intensifica, a gente pode ter produtividades ainda melhores. Então, essas compensações e esse aumento de área, além de nós termos um quadro muito menos agressivo do que o do ano passado, né? Embora tenha sido para algumas regiões tão doloroso quanto, nós temos uma condição para outros estados que não é tão grave. Então, a gente olha e observa essa condição de termos, então, uma safra recorde chegando. E essa safra recorde chegando, ela pode vir a pressionar as nossas cotações, pressionar os prêmios. Então, atenção, rede, mercado de opções, tudo na ponta do lápis, para garantir uma margem para o teu preço, tá? Então, como você já pode ser que esteja numa região que possa colher menos, faça uma estratégia de comercialização eficiente para cobrir legal o teu custo de produção, ter uma margem de renda e olhar para a safra 2023-24, que está dando boas chances, boas relações de troca, os fertilizantes estão mais acomodados nos preços, os agroquímicos também, e nós temos já os primeiros negócios para a safra 23-24 rodando, porque há produtores observando essas janelas de oportunidade e fazendo essas trocas, essas operações de barter. Então, é um ponto importante e é um momento importante. Está começando a semana. Já chama o teu engenheiro agrônomo, pensa no teu planejamento da safra 23-24, veja com os teus fornecedores quais são as observações e quais são as condições de negócios que eles estão te oferecendo. Tem bons negócios para o KCL, para quem estava pensando no milho, tem bons negócios com a ureia, está em queda livre esse começo de ano, tem bons negócios com o glifosato e tem uma notícia completinha da última sexta-feira disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá? O link para essa notícia tá lá no @jornalista Carla Mendes, tá? Então, ó, a gente tá vendo aqui, viu, Nair? Obrigada pela tua pontuação sobre o som. A gente tá vendo aqui como deixar um pouquinho mais alto, tá? Para algumas pessoas realmente fica um pouquinho mais baixo. Digo a vocês, a gente tem esse conteúdo que nós fizemos detalhadamente sobre as oportunidades dos melhores custos de produção para 23 e 24, o IMEA apontando para uma safra que pode ser 4,8% de custos menores, né? Custo operacional efetivo um pouquinho menor também, mas de forma um pouco mais tímida, mas vale a pena você checar essa notícia completa, tá? Vou deixar para vocês aqui, ó, pessoal, vou pedir para a Letícia colocar o link para vocês no Instagram, a Letícia, a nossa equipe toda por aqui, e vou colocar para vocês o caminho no Instagram, tá? Porque no Instagram não dá para linkar, mas no jornalista Carla Mendes tem ali o link também, vocês podem clicar ali direto. Se você não segue ainda esse perfil, já se inscreva lá no... Se inscreva não, né? Siga, porque é mais um bracinho das nossas redes sociais. A gente vai só fazendo isso para otimizar o alcance das nossas informações, ó. Menu Notícias Soja vai procurar por esse título, tá? Ó. E o título é Soja 23-24 do Brasil oferece boas relações de troca, otimizam custos de produção e as chances de negócios. Então, direto para coletar mais informações, absorver mais conhecimento, fazer bons negócios, tá certo? Hoje é dia de alta para o mercado da soja, é dia de fazer as suas contas, tá certo? E, de fato, esse é o nosso próximo destaque. Soja e derivados de soja em alta na Bolsa de Chicago, hoje liderando os ganhos entre as commodities agrícolas. Soja em grão, farelo e óleo sobem mais de 1%
na manhã desta segunda-feira na Bolsa de Chicago, refletindo em partes essa condição da Argentina, e essa condição da Argentina de tempo seco, menos soja, impacta em menos processamento, em menos oferta de farelo e de óleo, e a Argentina é o maior exportador global de ambos os derivados de soja. Neste contexto é que nós temos essa intensificação, portanto, das altas em Chicago para soja e para farelo e para óleo. Por isso que a reação é tão imediata e intensa, porque a Argentina tem um papel importante neste contexto global de farelo e óleo. Óleo, a gente tem alguns outros concorrentes e alguns substitutos. Óleo de girassol, óleo de palma, óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de algodão. A gente tem outras alternativas. Para o farelo, não. Mas a alternativa e um substituto natural para o mercado, né, para o fornecimento de farelo e óleo de soja para o mundo, com esse gap deixado pela Argentina, deverá ser o Brasil. Então, não só as nossas exportações deverão ser melhores esse ano pela recuperação da nossa safra, mas nós devemos dar continuidade a boas exportações também de farelo e de óleo por conta desse gap deixado pela Argentina. E esse gap já está sendo refletido por Chicago nesta segunda-feira, com altas, portanto, de mais de 1%, tanto no grão, quanto no farelo, quanto no óleo. O outro ponto de convergência aí para esses ganhos, para essas altas, ela vem dessa volta do feriado do Ano Novo Lunar pela China. E essa perspectiva de que nós teremos, portanto, uma China mais presente no mercado, mais demandadora. Segundo também o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, a gente pode ter essas vendas novas sendo anunciadas para a China aí nestes próximos dias, dada a sua volta. É importante a gente lembrar, janeiro e fevereiro a China está bem coberta, março e abril nem tanto. Então a gente pode ver a China vindo buscar soja tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aonde estiver mais competitivo, com essa, né, olhando para esses embarques um pouquinho mais adiante. E a gente vê a China recebendo a soja que comprou também nos últimos meses. Então, uma coisa conectada à outra, né? Dificuldade de oferta por conta do clima, melhor demanda por conta da volta da China, preços em alta nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Volto a dizer, cenário de oportunidade, preços acima de $15 por bushel, faça as suas contas, vamos avançar, tá certo? Na sequência, vamos falar de um outro mercado que está num momento importante, preços do café na Bolsa de Nova York. O café superou $1,60 por libra-peso na última semana e me parece que está indo buscar $1,70. Nesse momento, apesar das baixas, vamos checar as cotações em Nova York agora, mercado que tem apresentado muita volatilidade nesse início de ano, fechou 2022 assim e carregou isso para o início de 2023. E o que a gente observa agora? Baixas que variam de 0,5% a 0,7% entre os contratos mais negociados. Ainda assim, patamares interessantes. Março, $1,68 mais 75 por libra peso. Maio, $1,69 por libra. Julho, $1,68 mais 30. E setembro, $1,67 mais 20 por libra peso. É realmente um dia de pressão para as cotações, todavia é um momento de preços, então, com altas com patamares expressivos e importantes. E esses ajustes que a gente vê hoje, essas baixas, elas podem inclusive ser consideradas pequenos ajustes técnicos, porque na última semana os preços do mercado arábica para o café subiram quase 10%. Então, o mercado vai passar por essa realização de lucros, os traders vão colocar, de fato, dinheiro no bolso e vão avançar sucesso próximo, né? E vão entender. Agora, do lado dos fundamentos, a gente tem motivo para essa alta de quase 10%, principalmente relacionada à oferta ainda contida, uma demanda que pode ser melhor, considerando também essa volta à normalidade da China. A gente tem, né, com essa volta, perspectivas da economia melhorando, as pessoas de volta às ruas na China, outro ponto importante, porque vão tomar mais café fora de casa, então o mercado está olhando para isso, mas hoje é um dia de ajustes técnicos. Volto a dizer, o mercado sinaliza essa busca, essa necessidade por garantir de volta esse $1,70 por libra-peso. Vamos ver se alcança, vamos ver se tem força para isso.
Para o produtor brasileiro, atenção também para o dólar, né? Porque é para olhar para isso, olhar que abrimos em alta a semana, 0,2% de ganho, R$ 5,12 é a cotação de agora, 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então temos aí um dólar abrindo em alta, você cafeicultor brasileiro, que está vendo esses patamares atuais na Bolsa de Nova York, contas na ponta do lápis, bota o dólar, bota tudo que você precisa gastar para fazer as tuas vendas e veja que momento é esse para ti. A gente sabe que os negócios com o café aqui no Brasil estão caminhando de forma um pouco mais lenta, porque justamente muita volatilidade, os preços cederam, depois foram disparando, e essa incerteza do mercado, um mercado sem uma tendência bem clara e definida, deixou de fato os cafeicultores mais contidos na hora de avançar com os negócios, e é isso que a gente vai contabilizar e monitorar daqui em diante. Bom, falamos de café, vamos falar também de ovos. O mercado de ovos tem dado o que falar nas últimas semanas, né? Inclusive, foi manchete nas mídias urbanas, foi manchete da Folha de São Paulo, assim, ó, nem um pão com ovo foge da inflação, escapa dos impactos inflacionários. É verdade, a gente tem sentido, de fato, uma pressão importante aí no mercado de ovos, e o destaque desta segunda-feira do CPEA é de que o poder de compra do avicultor está muito complicado, está caindo e cai pelo 5º mês consecutivo. E veja só, os preços dos ovos comerciais continuam em queda em janeiro, frente aos de dezembro, na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Isso vai intensificar a demanda, né? Já os valores médios mensais dos principais insumos consumidos na avicultura, de postura, milho e farelo de soja estão em alta. Segundo dados do CPEA, esse cenário vem reduzindo o poder de compra dos produtores em janeiro. Ressalta-se que esse cenário desfavorável ao avicultor é verificado pelo 5º mês consecutivo. Então, a gente sabe que é um momento difícil para os avicultores e para os suinocultores, dadas as altas fortes dos insumos. Então, não é só a avicultura de postura, mas a avicultura de corte também, e a suinocultura de uma forma geral, em especial a suinocultura independente, e aí a gente vai ter esse entendimento de como é que as coisas vão se dar daqui para diante. Inclusive, ontem, o Globo Rural, o programa Globo Rural, deu trouxe uma matéria muito completa sobre a capital nacional do ovo, no Espírito Santo. E aí vamos nos lembrar aqui, porque a minha cabeça não vai lembrar o nome da cidade nunca na vida. Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Incrível, incrível a evolução da avicultura de postura no município de Santa Maria de Jetibá. E é muito importante e tão emblemático de entender como a agricultura, a pecuária, a avicultura, a suinocultura, qualquer atividade que se faça no campo, ela demanda muita dedicação e vontade de fazer aquilo, gosto por fazer aquilo, né? Sensacional a evolução. A produção de ovos ali em Santa Maria do Jetibá começou com 500 pintinhos. Hoje são milhões de galinhas poedeiras e são milhões de ovos produzidos por ano. Então é uma loucura total essa evolução incrível, né? Começou com o senhor Erasmo Berger, e essa já é uma matéria do site Avicultura Industrial, parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos também. Começou com 550 pintinhos, né? E olha só, para garantir o bem-estar dos filhotes, o senhor Erasmo Berger dormia com as aves, com os pintinhos, né? E aí ele foi evoluindo, e como eu falei, é contagiante. Ouvir o seu Erasmo falar é uma coisa assim, ó, que dá gosto de ver. Hoje, né, nós temos aí 120 granjas no município de Santa Maria do Jetibá, e é um caso de sucesso, mais um caso de sucesso do agronegócio brasileiro. E é isso, tá certo? Então a gente vai, inclusive, apurar um pouco mais, a gente vai trazer essa pauta também para nossa situação aqui. Eu vou chamar o seu Erasmo para nos conversar conosco e trazer mais detalhes dessa história no Conversa de Cerca, nosso podcast. A gente vai falar bastante sobre essa história dele dormir
né, com os 500 pintinhos que ele trouxe para começar a capital nacional do ovo. Sensacional, uma história de realmente muito amor, né, pelo que se faz. Isso é sensacional. Bom, na sequência, falamos então do mercado de ovos. Agora vamos começar a trazer os nossos destaques de política, tá? Vamos virar a nossa chave para Brasília e o nosso primeiro destaque é a condição desta semana ser uma semana importantíssima para o futuro político do Brasil, porque é uma semana de eleição dos presidentes, do Congresso Nacional e do Senado. Então, nós temos esses olhos todos voltados para as eleições das duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, segundo especialistas, o atual presidente Arthur Lira, do Progressistas de Alagoa, é o favorito e deverá se reeleger. Inclusive, na opinião do presidente eleito para a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, seria bom, seria positivo ter Arthur Lira sendo reeleito, né? E, segundo os especialistas, é uma fatura liquidada. Arthur Lira deverá realmente ser reeleito, tem apoio, né? E para o setor seria importante. Segundo Pedro Lupion, Arthur Lira sempre esteve muito aberto ao diálogo, a receber a bancada ruralista, a receber a FPA e dar sequência, dar andamento às pautas ligadas ao agronegócio, entendendo que são pautas que trazem evolução para o setor, trazem segurança jurídica e trazem mais segurança de uma forma geral para que as coisas evoluam. Do outro lado, nós temos também, e só complementando, o outro candidato à eleição, ao cargo da presidência da Câmara dos Deputados é o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Já de outro lado, no Senado, a reeleição de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, já não é tão certa assim. Ele deve disputar o cargo com o Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que tem apoio da oposição, fortíssimo apoio da oposição, é ex-ministro e também aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve contar com votos da oposição e também com votos de parlamentares que votariam em Rodrigo Pacheco. E também, de acordo com o Pedro Lupion, na entrevista que deu ao Notícias Agrícolas no começo do ano, ele pontuou justamente isso. O Rodrigo Pacheco, diferente de Arthur Lira, sentou em cima de algumas pautas ali no Senado, que poderiam ser importantes, que poderiam inclusive já ter sido aprovadas pelo Senado, ligadas ao agronegócio, e não deu sequência. Então, vamos observar essa disputa Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, que deverá ser mais acirrada do que lá na Câmara dos Deputados entre Arthur Lira e Chico Alencar. Olhos todos voltados para Brasília nessa semana, para a eleição, portanto, das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na sequência, a gente ainda fala um pouquinho mais sobre política e a gente vai falar sobre a confirmação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do nome de Neri Geller para a Secretaria de Política Agrícola. Nós antecipamos, alguns outros portais também anteciparam este nome para a principal secretaria do Ministério da Agricultura e em uma entrevista dada na última sexta-feira, o ministro Carlos Fávaro trouxe, então, a confirmação do nome de Neri Geller, do PP de Mato Grosso, para comandar a secretaria. Neri Geller já foi ministro da Agricultura e, em outras duas ocasiões, secretário de Política Agrícola, sempre nos governos do PT. Junto com Fávaro e o empresário Carlos Augustin, ele atuou na campanha do presidente Lula em Mato Grosso e na interlocução com entidades do agronegócio. Abre aspas para o ministro Carlos Fávaro. Ele tem conhecimento daquela área, sabe muito onde buscar os recursos e implementar as políticas públicas. Então, Carlos Fávaro já havia sinalizado seu interesse em ter Neri Geller, que participou do grupo do agronegócio ali no governo de transição no ministério, e assim o fez. O Neri Geller também já ocupou outras duas vezes a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Agora a gente vai monitorar Neri Geller, que tem sido um nome não muito bem recebido pelo agronegócio nos últimos meses, mas estamos acompanhando, vamos ver quais serão suas ações tão logo ele assuma a partir de 1º de fevereiro. Continuando com as nossas informações que chegam de Brasília, o nosso próximo destaque é a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil.
ele deve se reunir com o presidente Lula nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Os dois chefes de Estado estão com a pauta cheia e deverão trazer pelo menos 2 assuntos a serem discutidos: o livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e também o Fundo Amazônia. Nós sabemos que a visita de Lula aos países da Argentina e Uruguai trouxeram, né, essas visitas vieram com muitas informações ali das questões de livre comércio e as relações do Mercosul com a União Europeia, principalmente com cobranças de Lacalle Pou, presidente do Uruguai, né, a Lula e ao Mercosul de uma forma geral, apontando que o Mercosul precisa de modernização, precisa de revisão de algumas considerações, de algumas de suas leis, né, de algumas de suas diretrizes, e cobrou isso de Lula, porque já está ali fazendo, inclusive, acordos, ele mesmo, né, o Uruguai, com grandes economias, como a China, por exemplo. Então, isso está na pauta, esse encontro de Lula agora tendo visitado países do Mercosul com Olaf Scholz, chanceler alemão, é importantíssimo para a gente saber como é que as coisas avançam nessa condição, principalmente União Europeia, Mercosul, pauta já antiga. E também, segundo o próprio Scholz, ele disse que quer acelerar a conclusão do acordo entre os dois blocos econômicos, e numa passagem pela Argentina, ele já esteve também na Argentina, ele disse em entrevista ver o grande potencial no acordo, as possibilidades que podem advir do acordo União Europeia-Mercosul são, obviamente, particularmente significativas. Então, Olaf Scholz tem esse quadro, essa perspectiva, traz isso, e agora vai discutir, então, com Lula nesta semana, em visita ao Brasil. Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos aqui para os nossos comentários, né, para as nossas perguntas, dado ali os nossos principais destaques já sendo trazidos nesta segunda-feira, nesta manhã de hoje. O pessoal do agroempreendedorismo digital conosco, o o Ailton de Dom Eliseu, no Pará, o José Loio, de Petrolina, Pernambuco, o Valber Neves, perguntando sobre a previsão dos ovos, e a Letícia já trouxe aqui algumas informações, né, Valber? Olha só, os preços dos ovos comerciais continuam em queda em janeiro frente aos de dezembro, segundo informações do CPEA. A Letícia detalhou um pouco mais e hoje foi, inclusive, dia de falarmos sobre o mercado de ovos aqui no Brasil. Obrigada pela sua pergunta. Dona Eliana, bom dia. Temos também conosco o Ivan Anair Anara, nos mandando bom dia também. Obrigada, dona Salva, bom dia. E complementando as informações dos ovos, de acordo com o analista de mercado da Scott Consultoria, Rodrigo Silva, segundo o pôde apurar Letícia, nossa especialista em proteínas animais, se o setor de atacado decidir repassar custos até a ponta varejista, o que implica na elevação dos valores na gôndola, isso pode desestimular o consumidor. Soma-se ainda a perda de competitividade gradativa em comparação às proteínas de carne, tá? Então, é um complemento aí das informações da matéria dos ovos, tá? Essa entrevista, inclusive, está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, menu vídeos granjeiros, procurar pelo nome do Rodrigo Silva, tá bem? Vou deixar para vocês os comentários aqui o caminho para vocês aqui no Instagram, tá? Ó, menu vídeos granjeiros, procurar pelo nome do Rodrigo Silva, tá? E aí vai poder pegar essa análise na íntegra para você que nos acompanha por aqui. Vamos ali para o YouTube, né? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Dona Neuza, bom dia. Bom dia. O Cássio Silva Batista conosco, de Uberlândia, Minas Gerais. Sacramento, Minas Gerais, fala conosco Danilo Padovani. Olá, bom dia, Carla. Sou Sidney, interior de Reserva, no Paraná. Gostei, bom serviço a todos, bom serviço para ti também. Bom dia. Com o início da colheita de milho e condições na Argentina, como estão os estoques de milho no Brasil, pensando em fixação de preço para venda? Como assim fixação de preço, Gabriel? Me diga um pouco mais. Mas sim,
ou a gente está falando em projeção de preço para venda? Às vezes o corretor nos trai, né? É normal. Bom, vamos falar um pouquinho do milho então para ti, Gabriel. O que a gente tem? A gente está realmente com estoques de milho aqui no Brasil um pouco mais limitados. A gente está falando de uma oferta de milho FOB, por exemplo, um pouco mais contida, né? Nós exportamos bem em todo 2022, exportações recordes, devemos ter exportações recordes em 2023 também. A gente começou janeiro, a gente já exportou em janeiro, já embarcou mais de 4 milhões de toneladas, já gerou uma receita de mais de R$1 bilhão, então a gente tem isso, né? A gente está trazendo essa perspectiva. O que isso traz de impacto para o preço? Isso continua trazendo preços interessantes para o Brasil, esses bons volumes, mas a chegada da oferta de milho verão, as perspectivas de uma safra que, né, do tamanho que vier, mas virá da Argentina, o começo da nossa safrinha, traz essa certa pressão. Na última semana, as cotações do milho na B3, elas recuaram 3%. Foi mais uma semana de queda, foi mais uma semana de pressão. Vou trazer aqui a informação mais completinha para você. E aí a gente checa os preços na B3 e eu vou trazer uma outra informação também do Wlamir Brandalize, numa entrevista que ele deu na sexta para nós, tá? Olha só, ao longo da semana, milho despencou 3% na B3, com entrada da safra de verão e queda do dólar. Chicago fica em campo misto, uma semana tem mais ganhos do que perdas. Então, nós tivemos essa condição, e segundo o Wlamir Brandalize, as cotações do milho na B3 estão sendo pressionadas por dois fatores principais: a entrada dos volumes da safra de verão no mercado e as recentes quedas do dólar frente ao real. Tá? E olha só, abre aspas para o Wlamir. A entrada de safra de verão pressiona o mercado, e isso é normal. Temos problemas concentrados no Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas está com safra dentro da normalidade. Temos perdas, mas não são expressivas a nível Brasil. O outro fator que pesa muito na formação de preço do milho é o dólar, que desceu da casa dos 5,40 para abaixo de 5,10. Isso fez o milho cair na B3, perdeu o patamar dos R$90 para esse patamar de agora. E vamos ver quais são os preços nesse momento lá na B3. O mercado já abriu. Aliás, o dólar voltou a recuar, abriu o dia em alta, voltou a recuar, cai agora 0,2%, R$5,10. E o milho na B3 está caindo nos dois primeiros contratos, baixa de 0,03% para R$ 87,82. O maio, R$ 88,04 por saca, 0,2% de baixa. Já o julho e o setembro sobem. Julho, R$ 86,35, alta de 0,4%. O setembro, R$ 85,99, uma alta de 0,4%, tá? Então, esse é o cenário do milho. Vamos ver o que a gente pode entender para o decorrer dessa semana. Mas a gente já começa com uma falta de direção, né? Mercado completamente misto. Os dois primeiros caindo, os dois seguintes subindo. Vamos acompanhar, tem informações para você o dia inteiro aqui sobre o andar e o caminhar da formação dos preços do milho. B3, Chicago, mercado interno, tá, Gabriel? Nos acompanhe. Obrigada pela sua pergunta. O Roger Bresolim fala conosco de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nos pergunta a estimativa de quebra de safra para o Rio Grande do Sul. Eu imagino que soja e milho, né? Nesta semana que passou também, nós tivemos a notícia da Safras e Mercado, nos apontando aqui para uma perda, né, no Rio Grande do Sul, na safra de milho, cortando a projeção para 23,7 milhões de toneladas por seca no Rio Grande do Sul. A estimativa anterior era de 24,9 milhões. Então, nós temos essa perda estimada pela consultoria Safras e Mercado de uma notícia, de uma projeção menor, então, né? Esse corte. Vamos ver aqui a estimativa das safras para a safra de soja, né? E a safra aponta para uma colheita um pouco mais tímida em relação aos números da Pátria, por exemplo, fala em 4,4%, né? Peraí, vamos ver se eu acho aqui o número das safras. Eu não tenho esse número atualizado das safras e mercado, mas é algo como 153 milhões de toneladas, salvo engano. Deixa eu buscar aqui o número
para o Brasil, né? Você quer saber para o Rio Grande do Sul. Me perdoe, realmente eu não vou ter aqui o número das safras para o Rio Grande do Sul, mas o que a gente vê são números aí estimados de uma perda considerável. A gente está falando de algumas regiões que perderam muito de novo, né? Então, eu vou buscar aqui o último número para vocês, tá? E eu acho que foi a gente vai ter esse número pela FECOAGRO. Deixa eu ver se eu... Opa, lugar errado. De cabeça, eu não vou me lembrar. Peço desculpas, viu? O colega que me perguntou, o Roger, né? Não vou me lembrar, viu, Roger? Assim, de cabeça, qual é o número para a safra do Rio Grande do Sul. Me perdoe, tá? A gente busca e é isso. Ah, sim, ó. E, Gabriel, a Letícia me trouxe aqui, né, a correção. O seu corretor pode ter mudado para fixação, né? É isso mesmo. Obrigada, viu? Seguindo por aqui, deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. O Jonathan Freitas me pergunta me manda bom dia de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Bom dia, viu, Jonathan? Obrigado e bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Pessoal, antes da gente finalizar, quero trazer aqui uma outra informação importante que sai todas as segundas-feiras, né? E sempre sai enquanto estamos realmente no ar com o Bom Dia Agro, que é o Boletim Focus, que é aquele boletim com as projeções para a economia brasileira, na perspectiva de 100 economistas ouvidos pelo Banco Central, e essas estimativas, elas refletem principalmente ali o top 5 entre esses economistas. Segundo, nós temos o boletim desta segunda-feira, 30 de janeiro, o mercado eleva estimativa para a inflação este ano pela 7ª vez seguida a 5,74%. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a estimativa para alta do IPCA em 2023 subiu de 5,74% contra de 5,48% para 5,74%. O movimento se dá na esteira de um aumento para a perspectiva de alta dos preços administrados este ano, calculada agora em 8,4% contra 7,3% na pesquisa anterior. E para 2024, a conta para o IPCA também subiu, pela segunda semana seguida, indo de 3,84% para 3,90%, tá? Então, a gente tem essa condição. Para o nosso PIB, a estimativa de crescimento em 2023 melhorou em 0,01 ponto percentual, a 0,8%. E foi mantida em 1,5% para 2024. Ou seja, nosso PIB este ano deve ter alta de 0,8%, 2024, 1,5% de alta. Vamos acompanhar. Tomara que essas estimativas vão se ajustando e a gente possa ter números melhores, não é? Mais do que isso, nós temos também as projeções para a taxa Selic, e aí sim é que o número já fica mais complicado. O Boletim Focus estima que a nossa taxa básica de juros encerre 2023 em 12,5% e o próximo 2024 a 9,5%. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne nesta semana e a expectativa é de que eles anunciem na próxima quarta-feira um novo aumento na Selic, uma manutenção na Selic em 13,75%. Ou seja, a expectativa é de que para o final deste ano e para o final do ano que vem, a nossa taxa básica de juros esteja menor. Tomara, né? 9h35 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo a nossa edição desta segunda-feira. Ai, graças a Deus, recebi as informações do Rio Grande do Sul. Olha aí, coisa boa, né? Pela Emater. Coisa boa para eu poder responder o meu colega, já esqueci de novo, o Roger. Obrigada, viu, Letícia? Letícia nos trouxe, portanto, essas informações. Deixa eu achar aqui a nossa sojinha, que eu acho que aqui também não tem a soja. Eu acho que não tem. Mas tudo bem, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Mas veja só o que diz a Emater, tá, Roger? A situação é muito grave no Rio Grande do Sul, mas uma informação importante também para complementar, tá? O Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, esteve em tour de safra pelo sul do Brasil e pela Argentina. Ele me dizia o seguinte: é ruim o cenário no Rio Grande do Sul, mas não é pior
do que o que observamos em 2022. Então, o cenário é bem melhor, menos desolador do que a gente viu o ano passado para o Rio Grande do Sul, o que não se confirma, por exemplo, para a Argentina. Esse ano é pior na Argentina, tá? Então, ó, de acordo com o informativo conjuntural produzido e divulgado na última quinta, 26 de janeiro, pela Emater, o milho, tanto o grão como o grão, destinado tanto à silagem como o grão mesmo, e a soja são as culturas mais afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Houve um rápido avanço na colheita do milho, que alcançou 27% da área cultivada, né? E aí a gente está nessa condição. Soja, finalmente, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Área projetada para a safra 22-23, 6.568.607 hectares, produtividade estimada, 3.131 quilos por hectare. E a gente tem esses números menores do que a de anos anteriores, tá? Olha só, eu queria trazer para vocês aqui a zona mais afetada. Ó, a zona mais afetada na redução da produtividade compreende as regiões administrativas da Emater de Santa Maria e Santa Rosa. O decréscimo é intermediário nas regiões de Bagé, Frederico Westphalen, Ijuí, Lajeado e Pelotas. As perdas são menores nas áreas de Erechim e Soledade, e não há perdas nas regiões de Caxias, Passo Fundo e Porto Alegre. Tá bem? Então, Roger, desculpa, viu? Não ter aqui as informações antes, mas a Letícia, com a sua agilidade, já me trouxe tudo por aqui, tá certo? Obrigada pela sua pergunta mais uma vez. Qual a expectativa do arroz e a queda? É de queda? O Claelderson. Claelderson, olha só, a gente tem algumas informações aqui sobre o mercado do arroz e é uma cultura que também sofreu, né, no Rio Grande do Sul, segundo as informações também que Letícia divide comigo. Quer ver aqui, ó, o arroz apresentou um avanço no número de lavouras em fases produtivas, 42% na fase de floração e enchimento de grãos. No estado, a cultura apresenta dois cenários completamente distintos. O primeiro, referente à maior parte das lavouras, é de adequada disponibilidade de água, onde o potencial produtivo se manteve elevado, favorecido pelas condições climáticas coincidentes com a fase reprodutiva, ainda bem. O segundo cenário é composto por um número menor de lavouras que apresentam problemas de falta de água e onde a irrigação é realizada com menor eficiência, podendo chegar ao ponto de abandono de alguns talhões em casos externos. E o mercado, ele tem trazido, né, no mercado de arroz, ele tem trazido justamente essa dificuldade aí de caminho, né? E a proximidade da colheita, segundo o CPEA, está limitando um pouquinho os negócios. Olha só o que disse o CPEA na última semana. Com o início oficial da safra 22-23 de arroz no sul do Brasil previsto para meados de fevereiro, tá aí, né? Os preços já vêm apresentando ligeiras quedas no mercado spot gaúcho. Segundo parte dos agentes consultados pelo CPEA, esse cenário já era esperado devido à preferência em negociar apenas o produto depositado nas empresas, a fim de liberar espaço para a entrada do chamado arroz novo. Como a gente fala, a soja nova, o milho novo, essa nova safra que vem chegando. E a ocorrência do grão vindo do Mercosul, onde a colheita já está em andamento. De acordo com um levantamento também do CPEA, parte dos compradores se manteve retraída nos últimos dias, optando por trabalhar apenas com os volumes estocados. Ainda assim, foram captadas efetivações do cereal em localidades mais afastadas do destino. Vendedores, por sua vez, seguiram com as propostas firmes, tendo em vista a estimativa de baixa disponibilidade do arroz em casca e dos custos elevados. Aliás, a Federarroz também pontuou para altos custos de produção do arroz nessa próxima safra, que deverá ter uma redução diária, inclusive, de acordo com algumas projeções, certo? Obrigada também pela pergunta. Quem me mandou foi o... Ai, meu Deus do céu, né? A cabeça tá difícil. Claelderson, obrigada pela pergunta, viu, Claelderson? Muito gentil. O meu amigo Adenilson Jarduli também conosco. Bom dia, tudo bem? Aqui novamente na região de Descalvado. Jarduli Agromáquinas, obrigada, viu? Faltou chuva, né? Por aí, é isso? Aí complica, né, meu amigo? Aí complica. Se vocês não seguem ainda, inclusive, o Jarduli nas redes sociais, sigam, tá, pessoal? O Jarduli é referência para manutenção, técnicas, treinamentos
quando o assunto é máquina agrícola, tá? Tudo começa com o capital humano, tá? Treine bem os seus colaboradores para otimizar os seus resultados. Regulagem das máquinas, vai começar a sua colheita? Tá tudo regulado? Sua frota está em dia? Manutenção em dia, as pessoas estão sabendo usar direitinho, otimize os seus resultados. E o Jardulli é a pessoa para te ajudar com isso, tá? Ele é um cara mega competente, trabalha com isso desde molequinho e ele entende demais. Vale a pena você seguir as redes sociais dele, que ele dá várias dicas por lá, tá? É importante. Bom, pessoal, 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Acho que consegui responder a todos, né? Eu agradeço muito pela audiência, pelo prestígio da audiência de vocês para começar a semana aqui com a gente. E agora esse é o nosso lema aqui no Bom Dia Agronegócio, né? Saiba primeiro as informações que vão te ajudar a direcionar o seu dia e os seus negócios conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu te desejo uma excelente semana, boa segunda-feira, bons negócios. Até amanhã.